prazer, Senhor, te adorar na reunião de todo o teu povo aqui nessa noite, que aqui se encontra. Que alegria, Senhor Deus, que nosso coração esteja em Ti por inteiro, que todo o nosso pensamento, todo o nosso quebrantar-se diante do Senhor sejam completos e sejamos abençoados pelo Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe as nossas crianças que foram ali, a sua própria forma, buscaram o Senhor também ali no infantil. Abençoe-nos aqui, que em tudo que há de vir aqui seja, Senhor Deus, uma continuidade de tudo aquilo que, de uma maneira tão abençoada e gostosa, nós estamos vivendo aqui nessa noite com o Senhor. É assim que nós dedicamos o tempo com a Tua Palavra ao Senhor e pedimos: venha, nos abençoe, use a minha vida aqui como instrumento, e que eu e os meus irmãos, todos nós, tenhamos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer aqui nessa noite. Assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de começar mais um mês de julho, e dentro da nossa prática habitual, separamos assuntos para conversar nos nossos meses ao longo do ano, e chegamos ao novo assunto agora nesse mês de julho, que é um tema intitulado Reajustando Prioridades. É o assunto que nós teremos aqui. Nós passaremos esses 4 domingos de julho refletindo nesse tema. 3 deles, que são os próximos, nós faremos aí um percorrer no livro do Antigo Testamento do profeta Ageu, livro curto, 2 capítulos, falam ali estritamente sobre prioridade. Mas hoje aqui, abrindo aqui esse assunto do mês, nós vamos olhar para um outro texto do Novo Testamento, esse aqui, que vai mostrar para nós também acerca de prioridade, esse assunto tão importante. Prioridades, porque nós precisamos falar de prioridades. É uma relevância, é uma importância de sempre pensarmos sobre coisas que têm muito valor, que requerem da nossa energia e dedicação, e que precisam sim serem passadas à frente de outras, é assim que a gente poderia dizer. Prioridades têm a ver com escolhas com os critérios que nós levamos em questão e nas quais a gente confere maior dedicação, justamente por conta da importância que tem. E desde que o homem é homem, nós vamos ver que é importante ao homem viver essa experiência da prioridade. A própria Bíblia vai nos mostrar isso, como eu já introduzi aqui. A gente vê textos, livros da Palavra de Deus que vão destacar o quão importante é a gente experimentar prioridades. Mas muito mais para nós ainda hoje nessa nossa vida moderna. O homem de todas as épocas precisou fazer escolhas, precisou trabalhar critérios, precisou escolher aquilo que ele haveria de centrar mais dedicação, mais energia. Mas hoje nós estamos em plenos dias com muito suporte da tecnologia, com um grande volume de informação transitando para lá e para cá, por meio dos nossos celulares, por meio dos nossos dia a dia. Estamos vivendo em grandes centros urbanos, estamos diante de muitas ofertas, de muitas situações o tempo todo, não é? Qualquer um aí vai estar com seu celular munido, cheio de tantas informações transitando para lá e para cá, e nós só temos as nossas 24 horas de sempre que foram conferidas ao longo dos dias que nós experimentamos. Precisamos descansar, precisamos nos renovar, precisamos ter tempo para tudo, e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa caminhada, e nós precisamos fazer escolhas, precisamos viver uma vida acertada por meio de prioridades, e a Bíblia fala sobre isso. Então convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ao texto que nós nos dedicaremos nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, é um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que pertence aí a essa coleção que nós chamamos de O Sermão do Monte. As preocupações da vida, os versículos que ficam do 25
até o 34. Leio aqui na NVI, você pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia ou celular. Diz assim: as preocupações da vida. É Jesus dizendo aos seus ouvintes ali no Sermão do Monte. Vamos ler aqui, ouvindo o próprio Jesus dizendo isso àqueles homens que estavam ali diante dele, aquele povo que estava diante dele. E Jesus disse: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não possuem a Deus, são eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aqui Jesus falando sobre prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Trecho bem conhecido, isso é certo. Quantos de nós aqui já lemos essas palavras aqui de Jesus nos evangelhos, quer aqui no registro de Mateus ou no de Lucas capítulo 12 também, não é mesmo? Pois bem, Jesus no Sermão do Monte, tratando aqui também desse assunto. Por que Jesus está tratando aqui também desse assunto? Porque, na verdade, esse trecho que nós conhecemos como Sermão do Monte, que começa em Mateus 5 e vai até Mateus 7, nós temos uma evolução aí de vários tópicos, vários assuntos cobertos por Jesus. Jesus, ele está em meio a um momento que a gente poderia entender assim como o advento, aquele anúncio dele da chegada do reino de Deus, ou nas palavras de Mateus, na chegada do reino dos céus. E o Sermão do Monte, ele é muito importante. Jesus vai percorrer um tempo de ministério, Jesus vai anunciar aquilo que ele tem a anunciar, e ao fim dessa trajetória, ou em algum momento, ele vai concluir a sua grande obra, que haveria de ser naquele momento, a cruz do Calvário. Mas ali haveria uma mudança muito profunda, que hoje, no decorrer da história, no relato bíblico, a gente diferencia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas aqui é o momento que essas águas estão sendo divididas, e Jesus está falando sobre essa chegada de um novo momento, o momento da nova aliança, o momento do reino dos céus que começa para aquele que crê em Jesus aqui nessa vida e vai para a eternidade com ele. E em meio a essa coleção que nós conhecemos como do Sermão do Monte, nós vamos ver então Jesus falando primeiramente sobre as bem-aventuranças, que tem a ver com a vida do discípulo e que traz promessas àquele que é um discípulo fiel de Jesus. Nós vemos Jesus falando sobre a vida dos discípulos como diferença, sendo sal e sendo luz. Nós vemos Jesus falando sobre questões dificultosas como homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos. Nós vemos Jesus também falando sobre a vida de piedade e não de religiosidade, quando Jesus vai falar aí antes desse trecho sobre esmolas
sobre ajuda ao próximo, não é? Sobre orações e sobre o jejum. E depois nós vamos ver esse miolo do Sermão do Monte, que a gente poderia chamar assim, esse do capítulo 6, que é quando Jesus vai lidar com essa questão sobre como o discípulo lida com a sua vida que ele tem aqui nessa existência. A vida do reino dos homens versus a vida do reino dos céus. É aí que Jesus, versículos antes desse trecho que nós lemos, ele vai falar sobre onde acumular tesouros, e a partir do versículo 25, que foi onde nós lemos, Jesus vai falar sobre as preocupações dessa vida. É o assunto de Jesus. Quando nós vemos Jesus aqui falando essas palavras ao Sermão do Monte, nós precisamos entender que Jesus está ali, vamos dizer assim, pregando aqueles homens, e Jesus tem a sua agenda, Jesus tem as suas intenções naquilo que ele está anunciando àqueles homens ali. A gente precisa se lembrar que são dias em que o Império Romano, ele domina sobre as muitas nações do mundo, inclusive a nação de Israel. E naqueles dias de rebeldia havia uma repressão muito grande sobre qualquer nação que fosse subjugada pelos romanos, e não diferentemente com os judeus. E em meio a essa questão toda de dominação, seria muito comum de qualquer judeu, de qualquer povo subjugado daquela época, se sentir convidado a entrar no jogo e viver uma vida sem se diferenciar. É isso que acontece o tempo todo com os homens daquela época. Quando Jesus, por exemplo, ele é preso, Pedro ele é instado a entrar no mesmo jogo dos romanos, em tirar sua espada e atacar o soldado ou os soldados que estavam vindo prender Jesus. Mas é ali que naquela hora Jesus, por meio de uma atitude, mostra aquilo que ele já tinha ensinado aqui versículos antes, quando ele diz assim, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Vocês não jogam o mesmo jogo que essas pessoas jogam. Vocês não estão para entrar no embate com eles, mas vocês devem ser pacificadores, tal qual as bem-aventuranças pré-anunciam. Jesus ensinou sobre elas. Então aquele povo precisava muito aprender a se diferenciar como sal, como luz. Aquele povo também tinha que lidar com questões embaraçosas. Aquele tempo do qual os judeus viviam naqueles dias, eles praticavam a lei de Moisés. Mas não era apenas a lei de Moisés, era a lei de Moisés que era praticada há muito tempo, por muitos anos, por séculos. E ao longo do decorrer de todo o Antigo Testamento, o que acontece é que, paralelo à lei de Moisés, surgiram tendências, surgiram correntes de interpretação da lei de Moisés. E é por isso que, em meio à prática da lei que já tinha sido instruída lá no Antigo Testamento, o povo de Israel praticava uma série de coisas que eram questionáveis, porque não provinham daquilo que era a lei deixada por Moisés, pré-anunciada lá no Levítico e tudo mais. Mas eram interpretações dos homens que acabaram sendo incorporadas pelos judeus de todos os tempos. É por isso que antes aqui do capítulo 6, a gente vai ver Jesus falando, olha, vocês ouviram dizer, olha, vocês sabem disso, mas Jesus põe muitas coisas à prova, porque Jesus sabe que diante de tantas práticas que eles vinham tendo, muitas delas estavam erradas já com relação ao que se dizia a respeito à própria lei de Moisés. Mas muito mais o seria agora que Jesus traria um novo tempo e um novo momento. É no Sermão do Monte que Jesus está falando também sobre a vida de piedade, porque os judeus eles eram muito religiosos, mas eles não eram piedosos de verdade. Eles praticavam uma religião para impressionar homens, não preocupados com Deus. É por isso que Jesus vai falar sobre esmolas, sobre jejum, sobre orações, sobre o que tudo isso deveria ser praticado em direção a Deus, não preocupado com homens. É o tipo de conhecimento, de ensino que Jesus está aplicando aqui para homens que estavam espiritualmente frios. Eles praticavam coisas, mas eles não as praticavam da maneira correta como deveriam. E as suas espiritualidades, vivendo dessa forma, tantas vezes de uma forma tão inócua, tão vazia, justamente pela prática errada de tudo aquilo que eles exercitavam. E eram dias de muitas preocupações também, porque era um povo dominado pela nação, pelo Império Romano. E isso colocava os povos daquele tempo sobre muita opressão.
Porque haviam os romanos que estipulavam os publicanos, os coletores de impostos, e coletavam muitos impostos, e o povo era subjugado, e o povo passava dificuldades sim. Quando Jesus vem falar sobre preocupações da vida, Jesus está falando do dia a dia, do noticiário daquele tempo. Jesus está falando sobre coisas que tinham a ver com o que acontecia para aquelas pessoas ali. Jesus não está falando coisas conceituais, mas eram realidades daquele primeiro século. A realidade social era tão difícil naquela época que no próprio Novo Testamento vai mostrar que ainda no primeiro século, por exemplo, a região de Israel, da Judéia, passou por uma grande fome. Por quê? Porque os homens trabalhavam, os homens ganhavam seus fundos, mas eles eram oprimidos, eles pagavam impostos altíssimos, e era comum que pessoas vivendo uma realidade social assim, elas tinham suas contas para pagar dentro da nossa linguagem de hoje, elas tinham suas preocupações sobre o que o futuro haveria de ser, sobre o que elas haveriam de comer, sobre o que elas haveriam de se alimentar, sobre como seria o futuro, se seria bom, se daria certo ou não. É com esse público que Jesus está falando e vem falar com eles exatamente sobre esse tema, esse assunto que nós acabamos de ler, sobre a incerteza para com o futuro, quanto ao que comer, beber e quanto ao que vestir. Mas enquanto Jesus então vem tratar desse assunto atual da época para aqueles seus ouvintes, Jesus ele passa por pontos muito interessantes aqui para nós, nessa noite que estudamos esse texto. Jesus fala, por exemplo, sobre o valor da vida. Jesus relembra aqueles homens sobre o valor da vida, querendo dizer, olha, a vida de vocês não é qualquer coisa. Vocês acham que a vida de vocês não tem o devido valor diante de Deus? E como tem, o nosso próprio Pai amado, Ele enviou o próprio Jesus para salvar o homem, para salvar aqueles homens também daquele tempo. E Jesus vem falar sobre o valor da vida. Jesus vem falar sobre um Deus que cuida. E é interessante porque Jesus é um sermão no monte. Jesus usa elementos naturais para exemplificar aquilo que eles estavam vendo para com a mensagem que Jesus estava pregando. É como se Jesus dissesse em meio à montanha, ao alto da montanha, dizendo assim, olha, vejam as aves do céu. E eles estivessem a ver aves ali naquele momento, ele dizendo assim, elas não se preocupam sobre o amanhã, e Deus cuida delas. Vejam os lírios do campo, nem Salomão pôde se vestir com uma beleza tão natural, tão grandiosa como eles são vestidos pelo Pai. Jesus usa esses elementos da vida natural para chamar a atenção sobre um Deus que cuida de flores, um Deus que cuida de aves. Quanto mais não cuidaria da vida daqueles que se dispõem a caminhar, a buscar por Ele. E Jesus aponta a eles sobre a incapacidade deles cuidarem de si mesmos. Porque é isso que Jesus diz quando ele provoca assim, olha, vocês estão preocupados sobre o longo futuro de vocês? Vocês não dão conta de prolongar suas vidas nem em 1 hora a mais se chegar o devido momento de vocês, quanto mais há uma infinidade de dias que estão por vir, como que vocês estão preocupados e ocupados de tanta coisa da qual vocês não dão conta de cuidar? É a fala de Jesus. Jesus fala sobre essa preocupação exagerada. E Jesus fala de uma prioridade que estava errada naqueles homens. E Jesus atrela isso a uma falta de fé. E aí Jesus vai dizer, essa falta de fé, estabelecendo essa prioridade errada, é coisa natural daqueles que são pagãos, daqueles que não creem em Deus, porque eles sim têm as prioridades erradas. Mas o Pai não, o Pai de vocês, o Pai que está no céu, Ele não é omisso quanto às necessidades de vocês. E é então que Jesus vem com uma convocação para aqueles homens, quando Ele diz, busquem as prioridades. É isso que Jesus diz quando Ele diz, em primeiro lugar. Quando falamos de prioridades, nós estamos pensando sobre aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. É disso que Jesus diz quando Ele menciona, busquem em primeiro lugar. Se algo vem em primeiro lugar, algumas outras coisas devem ficar em níveis secundários, terciários e adiante. E Jesus está querendo dizer, vivam as prioridades certas, as prioridades de Deus. E as outras coisas, como o comer, o beber e os vestir, vão ser acrescentadas a vocês. Vão ser acrescentadas a vocês pelo Pai. Então Jesus está dizendo àqueles seus ouvintes, vivam
a vida de uma forma posicionada, a tomarem as decisões, as escolhas corretas, com os critérios certos, definindo-se, colocando-se em dedicarem por aquilo que é mais importante, ou seja, as prioridades certas que têm a ver com as prioridades que Deus espera e deseja que vocês tenham. E essa é a vida que aqueles homens deveriam viver. A boa vida correta aos olhos de Deus, com as prioridades certas. E é assim que nós veremos hoje, antes de seguir na semana que vem com o texto do profeta Ageu. Irmãos, alguns pontos que a gente vai cobrir aqui nessa noite, aqui de uma forma bem importante para as nossas vidas, porque não estamos num monte, não estamos com Jesus, não estamos aqui vendo aves voando, lírios plantados, mas é possível que o nosso noticiário do dia, da época, seja tal qual o daqueles homens. Se aqueles homens tinham preocupações a respeito quanto ao futuro, se a gente parar para pensar, nós também temos necessidades que batem à nossa porta, nos querendo levar, todos nós, a nos preocuparmos também. Talvez a nossa realidade, o formato de vida social mudou muito, mas somos pessoas tentadas a preocupações em excesso que vão refletir sobre as nossas prioridades. E é assim que a gente olha o texto bíblico e aproveita para nós aquilo que dele não muda, mas permanece de uma forma atemporal. Primeira questão que eu quero chamar a atenção aqui, primeiro ponto é, nós precisamos ter a consciência e a ação sobre prioridades. Nós precisamos saber que nós precisamos ter prioridades. Tem tudo a ver com quem nós somos como pessoas. Eu tenho dito isso sobre várias vezes aqui, em formatos, em temas, em assuntos diferentes, mas é uma lembrança de que Deus nos deu capacidades, potencialidades, possibilidades, e Deus não nos deu à toa. Deus não nos deu para que fique engavetado na nossa vida sem uso. O que Deus nos deu e nos possibilitou, Ele nos deu para que a gente faça o melhor uso dessas coisas. Então nós precisamos ter uma mentalidade de gestor, de cuidador, de administrador daquilo que Deus nos deu. E prioridades é um caminho, é uma ferramenta de administrar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. E por que isso, pastor? Por que a necessidade de colocar um ponto assim? Existe essa necessidade porque existe nos nossos dias muitas vidas vividas sem prioridades. É um conceito do tipo, deixa a vida levar, ou deixa a vida me levar. Tem até música que fala disso. E o argumento que está por trás desse conceito é a ideia de leveza na vida, ou leveza para a vida. Não vou preocupar muito não. Não pegue tão pesado com você. Fique de boa. Pensar demais, cuidar demais, exercer as responsabilidades que Deus colocou sobre você, é difícil, é dificultoso, dá trabalho. Olha, não entra nessa pilha. É o que está na mente de muitas pessoas. E é assim que pais, por exemplo, não se preocupam com o crescimento, com a educação dos seus filhos. É assim que cônjuges não lutam mais pelos seus outros cônjuges com quem são casados. É assim que profissionais mais não se comprometem a entregar o seu melhor e serem luz no ambiente de trabalho no qual eles foram colocados. É assim que as pessoas se dedicam muito a uma religiosidade tantas vezes, mas não querem se dedicar a uma vida de piedade, porque dá trabalho, porque vai me exigir prioridade, vai me exigir esforço e eu quero levar a vida leve. Eu quero levar a vida assim, aquilo que eu preciso corresponder, porque sem isso a grana na minha conta não vem, o meu negócio não caminha, eu até me ocupo de algumas preocupações, mas eu quero me despreocupar das outras coisas. E é assim que famílias são destruídas, é assim que lares não são cuidados, é assim que os crentes muitas vezes também levam as suas vidas dentro de uma religiosidade sem prioridades certas, que levam ao esvaziamento das suas espiritualidades também. É assim que as pessoas vão caminhando, deixando tudo levar como se isso, no final das contas, no final da história, fosse dar em algum lugar bom, em algum lugar ideal. Mas não vai. É com a devida preocupação e incumbidos da devida responsabilidade sobre as coisas que estão nas nossas mãos, que nós vamos honrar a Deus, que nós vamos glorificar a Deus, algo que nós tanto cantamos aqui o tempo todo. Nós devemos ter prioridades, nós devemos ter escolha, nós devemos refletir critérios, nós devemos ter um caminho de diligência, não um caminho de negligência, um caminho de iniciativa e de ação, não um caminho de uma omissão.
um caminho de deixar as coisas como se no piloto automático tudo pudesse acontecer. Precisamos ser responsáveis. Se sou casado, eu sou sacerdote sobre o lar que Deus me colocou. Se eu sou casada, se eu sou uma mulher da qual Deus me colocou no casamento, eu tenho ali para contribuir com aquilo que Deus espera dentro do meu papel que me confere como esposa, como mãe. Filhos precisam ser cuidados, aquilo que Deus nos colocou, os recursos, as possibilidades, no ambiente da igreja, os dons, os talentos, os ministérios, aquilo que Deus me coloca, a gente tem falado muito isso no nosso tempo, as pessoas que Deus coloca por perto, Deus quer que a gente assuma a prioridade, que a gente assuma papel naquilo que Ele nos coloca por perto. E essa é a primeira menção que nós fazemos aqui sobre pensar assim, a tua vida, nesse tempo, como vida vivida para Deus e conforme o que Deus deseja, como deve ser uma vida que deve trazer prioridades. Ao longo desse mês você deve parar para pensar, discutir consigo mesmo e entender quais são as minhas prioridades. Eu estou atendendo a todas elas, eu tenho prioridades, eu estou correspondendo à necessidade de definir prioridades para que eu faça o que precisa ser feito e eu deixe de lado ou deixe com menor energia aquilo que não precisa de tanta atenção assim. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que depois dessa consciência sobre ter prioridade, a gente precisa pensar sobre prioridades certas. Porque tão complicado quanto a ausência de qualquer noção ou preocupação com prioridades, são prioridades erradas e acontecem muito também. E o problema de quando nós estamos com prioridades erradas é que nós sofremos um desvio de foco. É isso que, por exemplo, o Evangelho de Mateus fala antes aqui do versículo 25, quando ele do versículo 19 ao 24, vai falar sobre onde os nossos tesouros, os nossos esforços devem ser investidos. Isso é muito comum e é algo que Jesus cobre também, é algo que Jesus fala também. Não devemos apenas nos preocupar em sermos responsáveis, sermos ativos com relação a termos planos, temos prioridades, temos uma atitude de iniciativa, mas precisamos, além disso, ainda termos as atitudes corretas. E as atitudes corretas, segundo o que Jesus vai apresentar, é o que Jesus menciona, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus aqui deve ser também um conceito correto de reino de Deus. Porque havia, no tempo de Jesus, gente que podia estar sim pensando no reino de Deus, mas da forma errada. Aqueles homens daquele tempo, eles aguardavam o Messias, mas eles guardavam o filho de Davi. Eles achavam que Jesus ia ser o novo Davi. Eles achavam que Jesus ia ser o novo Davi, que Jesus ia vir como o novo imperador que ia dominar, ia vencer o Império Romano. Eles achavam que o Israel daquele tempo haveria de se tornar um novo Israel, tal qual o Israel do qual Davi reinou tantos anos antes. E é por isso que eles aguardavam muito o Messias, mas a sua expectativa pelo Messias era muito comprometida. E Jesus, o que ele veio trazer foi muito maior, a vida a partir da nova aliança, no âmbito espiritual e para a vida eterna. Era uma vida para o aqui e agora e para o futuro, para o aqui e agora dessa realidade de existência, olhando para o futuro. É por isso que Jesus vai dizer lá antes, 19 a 24, acumulem tesouros nos céus, a partir de agora. O que você faz aqui deve ter uma prioridade que se volte para um reino que está acontecendo aqui e que continuará depois que nós concluirmos os nossos dias daqui. Isso valia para aquele tempo desse pessoal que ouvia Jesus. Isso vale para o nosso tempo também. O que nós fazemos aqui deve ter essa importância clara e definida para o aqui e agora, mas que prossegue para toda uma eternidade com Deus, porque Deus não nos chamou somente para viver uma vida abençoada e resgatada nos dias que a gente haverá de viver aqui, mas é por todo o avanço da vida que Deus nos permitirá ter. A justiça do reino. A justiça do reino que Jesus nos chama a se dedicar é a vida da nova criatura pautada na nova aliança em Cristo. Jesus vai dizer sobre a justiça do reino para homens que estavam desgastados, homens que estavam cansados da justiça daquele tempo, uma justiça que era falha, tão comprometida, homens que estavam vendo tantos desmandos de um império que não estava preocupado com as nações às quais eles subjugavam.
É para esses homens que estavam ansiosos e expectantes por justiça que Jesus vem falar sobre a justiça do reino, porque a justiça do reino tem a ver com o cidadão do reino, com o homem que vive o aqui e agora, mas esse aqui e agora é só um começo para tudo aquilo que ele vai viver, e é algo que pode ser vivido grandiosamente na presença de Deus e com Deus, e que assegura o aqui e agora e para a vida eterna. E diante de todas essas coisas os serão acrescentadas. O que Jesus vai dizer aqui é que uma vez que os seus seguidores tomassem as prioridades corretas, as outras coisas das quais Jesus falava, elas vão ser acrescentadas. É o que Jesus fala aí. E a gente precisa tomar alguns cuidados aqui. Muitas vezes esse texto ele é usado da seguinte maneira: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Muitos falam assim, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo assim, olha, não importa o que você queira, a única questão é que você precisa primeiro focar no reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso, o resto, tudo mais, vai vir. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando aqui sobre o comer, sobre o beber e sobre o vestir. As preocupações essenciais imediatas que qualquer seguidor de Jesus naquele tempo tinha. E Jesus está dizendo assim, essa preocupação excessiva está consumindo vocês. Mas Jesus vai dizer, olha, tomem cuidado com isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E uma vez que vocês tenham as prioridades corretas, que é o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vão ser acrescentadas. O objeto da atenção deles deveriam ser tudo isso. E o que Jesus está dizendo também é, foquem naquilo que é prioridade. Mas não se esqueçam, não é? O Pai cuidará das outras coisas. Uma outra questão que eu chamo a atenção aqui é exatamente essa, que Jesus não diminui as outras coisas. Jesus não diminui. Jesus, o que ele vai dizer aqui para a gente é o seguinte, não cuidem dessas coisas como uma prioridade, mas ele diz, não busquem elas em primeiro lugar. Jesus está falando de prioridade muito claramente, mas Jesus, ele não está dizendo aqui que essas coisas não deveriam ser cuidadas, elas não deveriam ser alvo de um cuidado deles também, não é? Mas essas coisas deveriam ser buscadas, cuidadas, sem ser uma prioridade, confiadas ao Senhor, porque é Deus que no final das contas garantiria tudo isso em acontecer. Na medida em que se volta para a prioridade certa, o reino de Deus e a sua justiça, você vai ter energia canalizada para essas prioridades, e a grande pergunta poderia ser, mas Senhor, e as outras coisas? Elas são importantes, são coisas que dizem respeito à vida, o comer, o beber, as necessidades básicas do ser humano. Mas o que Jesus vem dizer é, se vocês assumirem a prioridade correta, se vocês se dedicarem àquilo que deve ser, de fato, diante de Deus, o centro da atenção de vocês, vocês vão serem cuidados pelo Pai. E aí Jesus ele exemplifica falando das aves e dos lírios. O que Jesus está querendo dizer é, assumam a prioridade certa e o mais, Deus cuidará de vocês. O que está em questão aqui, que Jesus está chamando a atenção, meus irmãos, eram as preocupações daqueles seguidores de Jesus, porque eles estavam se consumindo por coisas que não deveriam estar sobre tanta energia deles. É por isso que Jesus vai falar, olha, essas preocupações, quando Jesus chama de preocupações, Jesus está falando, são coisas que causam ansiedade em vocês. Essa busca pelo controle, essa busca de querer garantir o que vai acontecer. E é assim que Jesus diz e provoca para eles, olha, vocês são incapazes disso. Não adianta vocês se dedicarem tanto a isso, porque vocês não podem garantir um futuro, porque vocês não podem garantir nenhuma hora. Mas foquem naquilo que é a prioridade certa e deixe que Deus cuide das demais coisas. Busquem essas coisas certas e Deus cuidará das outras coisas. Mas eu ainda chamo essa atenção. Muitas vezes, de uma forma errada, pessoas leem esse texto aqui entendendo assim, eu vou só me dirigir para as coisas de Deus, eu vou esquecer todo o resto. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, busquem em primeiro lugar, busquem com prioridade o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas.
sejam pelo decurso do qual você esteja fazendo e com menos energia, mas abençoado por Deus, Deus vai fazer acontecer para você, ou seja, por intervenções milagrosas e grandiosas da parte de Deus para a sua vida, mas acontecerão. E Jesus falou para eles, não sejam como os pagãos, porque eles que querem cuidar da sua própria vida, eles não têm sobre si a noção de Deus, a confiança em Deus, a busca por Deus, não é? Mas eles, então, sem essa ausência da lembrança, da confiança, da entrega das suas vidas a Deus, eles não vivem como filhos, eles vivem como aqueles que precisam resolver sua situação. A fala de Jesus é mais ou menos assim, os pagãos, eles não se voltam para Deus, não enxergam em Deus como um pai. E não enxergando a Deus como um pai, eles precisam correr atrás das suas próprias coisas. Eles precisam viver essa ânsia de como se dará o futuro. Eles ficam desesperados. É como se Jesus dissesse assim, é claro que eles vão ficar desesperados. Eles não têm a noção de um Deus presente, a noção de um Deus pessoal. Mas Jesus diz assim, vocês não são pagãos, vocês são filhos. Vocês são filhos amados. Vocês têm valor aos olhos do Pai. E uma vez que filhos amados e com valor diante do Pai, vocês não devem se preocupar como se vocês fossem órfãos. O texto paralelo dessa passagem, em Lucas 12, versículos 32 a 34, vai dizer algo bem interessante ainda naquele registro. Lá Lucas registra da seguinte forma, Jesus dizendo assim, prestem atenção, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A fala de Jesus é, não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo, filhinhos, porque foi do agrado de Deus não somente dar as coisas terrenas, perecíveis, as coisas que expiram desse mundo, dessa existência, mas Deus quis dar o reino para vocês. Deus não quis somente dar pão para vocês, ou algo de beber, ou algo com o qual vestir, mas Deus quis dar o reino para a eternidade, longe de toda dor, longe depois desses dias, o dia de toda vitória em Cristo, na presença do Filho, na presença de Deus, vivendo de volta ao plano, ao projeto original do qual Ele criou para ser. É tudo isso que Deus criou vocês para viverem. Começa agora esse conceito do reino dos céus, mas vai para sempre, e vai para sempre para quem é filho. Não tenham medo, não se preocupem, não andem ansiosos, não andem perturbados, é a fala do Senhor, porque o Pai deu o reino a vocês que são filhos dele. É isso que o paralelo de Lucas diz. Irmãos, a gente aplica aqui para a gente, trazendo algumas coisas bem importantes para a gente. Primeira delas, olhando para tudo isso que vimos aqui nessa noite, é importante a gente pensar, tenha consciência sobre prioridades. Seja maduro, seja completo, administre o que Deus te deu, pense na sua vida, pense no que Deus te colocou às mãos, pense naquilo que Deus te possibilitou ter, pense naquilo que Deus confiou às suas mãos e desenvolva prioridades. E se preocupe em ter prioridades, porque prioridades é um caminho do qual você será responsável sobre aquilo que foi colocado nas suas mãos. Mas depois dessa lembrança, tenha as prioridades corretas, como nós vimos aqui. Prioridade do reino de Deus e da sua justiça. Ou, sob outras palavras, a gente também muito diz, viver para a glória de Deus, viver para revelar, para demonstrar Deus. E isso, irmãos, é bem interessante para nós e para os nossos dias, porque essa problemática toda, ela não mudou. O mundo como ele é, o mundo cheio das preocupações, o mundo cheio das ansiedades, o mundo cheio das inquietações permanecem, mas nós somos chamados em meio a todas essas somas de inquietações a vivermos as prioridades corretas nos nossos dias, no nosso tempo também. Precisamos olhar, observar a nossa vida e pensar, eu preciso ter prioridades e eu preciso ter as prioridades corretas em curso na minha vida, que são as prioridades do reino de Deus e da sua justiça, relacionadas àquilo que Deus
colocou nas minhas mãos. Eu preciso encontrar um caminho de honrar a Deus dentro de tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, segundo os princípios do reino e da justiça de Deus. Eu preciso parar de querer encontrar sentido na justiça dos homens. Eu preciso procurar o reino de Deus e não querer me satisfazer e me realizar no reino dos homens. Eu preciso entender que eu sou cidadão do reino de Deus, um reino que começa aqui e vai para a eternidade. Eu não sou um mero infinito pertencente ao reino dos homens e às aspirações desse reino, mas eu devo caminhar segundo a construção correta de prioridades corretas daquele que é cidadão do reino dos céus. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar, meus irmãos, o quanto o reino de Deus, a justiça dele, norteiam nossas escolhas. São critérios, são definidores do que fazemos e do que não fazemos. São definidores daquilo que fazemos primeiro ou fazemos na sequência de outras coisas que vêm e depois. Precisamos pensar, porque são erros e são problemas que acontecem muito nos nossos dias. Seja o ignorar daquilo que precisamos fazer, ou seja tratar da forma errada aquilo que foi colocado nas nossas mãos, a respeito das prioridades que nós experimentamos. Precisamos pensar sobre o que Deus tem colocado nas nossas mãos e pensar que tudo isso foi colocado às nossas mãos para ser experimentado segundo o caminho do Senhor, segundo o caminho do reino de Deus e da justiça de Deus. Pensar as coisas dessa forma vai nos levar a viver uma outra vida, ainda que nessa existência. Jesus, ele viveu no mesmo contexto que os seus seguidores. Seguidores tantos que podiam estar em caminhos controversos, perturbados, ansiosos, preocupados sobre o que haveria de ser no futuro. Jesus era alguém que vivia a sua vida focado ministerialmente no reino, no propósito de Deus e cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E ele ensina a gente a esses dias. Nós precisamos parar de olhar para esses nossos dias e buscar a justiça do homem como aquela que vai nos dar a paz, que vai nos dar a tranquilidade. Precisamos parar de nos ver, de nos focar como cidadãos desse reino que acabará, do reino dessa terra, desse mundo. Mas precisamos nos ver como do reino de Deus. É isso que norteará os nossos caminhos, é isso que modelará as nossas prioridades também. Precisamos ter consciência de que o que eu preciso será acrescentado. Uma vez que você focar na vontade de Deus, no propósito de Deus, no reino de Deus e na justiça dele, precisamos crer que o mais será acrescentado, porque não é o pastor pregando que está dizendo isso, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos informa isso, segundo o que Deus nos deixou por meio dela, segundo o que Jesus ensinou por meio dessas palavras. Você crê nisso? Você crê que buscando ao Senhor com primazia, com prioridade, as demais coisas das quais tem a ver com as suas necessidades básicas para a vida, será acrescentadas por Deus para você, para mim e para você? É algo que a gente precisa pensar, seja pela minha busca despriorizada. Olha, eu foquei aqui no reino de Deus e entendi que Ele é o meu primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça, e as outras coisas eu vou cuidar conforme aquilo puder cuidar. Se for importante, eu cuidarei. Se não for importante, eu vou avaliar se deve estar na minha lista. Se não estiver na minha lista, não estará. Mas se estiver na minha lista, não pode passar e assumir e ter mais expressão que o reino de Deus. E uma vez que estiver como primazia aquilo que é do reino de Deus, Deus cuidará das outras coisas, seja abençoando aquilo que eu não tiver tanta energia para cuidar, seja criando intervenções diretas daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode realizar. A grande conclusão é aqui, nós não devemos nos consumir, nós não devemos andar ansiosos, nós não devemos perder a cabeça. Nós não devemos ficar em pânico pelo que o jornal, o noticiário tem dito. Porque o jornal, o noticiário tem a ver com o reino do mundo, tem a ver com esses dias daqui. Ainda que essa realidade toque e tenha a ver com a minha vida do aqui e agora, sim, maior é aquele que está por mim. Ele pode criar caminho para toda a proteção que eu precisar. Porque eu tenho muito mais valor do que aves do céu, do que lírios no campo.
E a promessa de Deus é que Ele cuida e Ele cuidará daquilo mais elementar que eu venha precisar. Eu não preciso me consumir. São conclusões muito importantes, meus irmãos. Ano de 2007, eu vivi uma fase em que eu estava vivendo uma atitude igual a desses homens aqui, do texto de Jesus. Eu estava me consumindo. Eu estava com excesso de preocupação em coisas que não deveriam ser prioridades. Vivendo dias turbulentos. Em dado momento, buscando ao Senhor, Deus me mostrou que eu estava cuidando com primazia, com prioridade daquilo que não deveria ser prioridade. E eu estava sendo roubado no meu descanso, na minha confiança a Ele. E eu vivi dias difíceis, meus irmãos. Eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que trabalhar sobre critérios. Eu tive que confiar no Senhor. Eu tive que falar assim, eu vou confiar no Senhor. Eu vou buscar entender a vontade de Deus. Era uma época que eu precisava de um novo trabalho e eu estava me dedicando ao extremo para o novo trabalho. E Deus chegou para mim e falou assim, você quer a minha priorização para a sua vida? Você quer o que é correto da minha parte para você? Confia e descansa. Pare de procurar um trabalho. E eu olhando para as minhas necessidades, eu falei assim, mas Senhor, o que será de mim? E Deus não me explicou o que Ele iria fazer, mas Ele falou, confia. Tenha prioridade naquilo que eu tenho para a sua vida. Uma das decisões mais difíceis que eu vivi na minha vida. Eu confiei, eu entreguei ao Senhor aquela situação. Eu falei, acho que Deus sabe do que Ele está fazendo, né? E passou um mês, Deus me deu o melhor emprego que eu tive na vida. E eu não precisei nem dar um telefonema para isso. Eu não precisei bater na porta de ninguém. Eu não precisei falar para ninguém que eu estava procurando um trabalho. Porque quando Deus fala que Ele cuida, Ele cuida. Quando Deus fala que Ele tem promessa e naquilo que Ele promete Ele faz e cumpre, Ele faz e cumpre. Mas para isso nós precisamos priorizar o reino de Deus, a direção de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender se Ele é o rei que está sentado no trono das nossas vidas mesmo ou não. Precisamos confiar. Tantas vezes hesitamos num processo desse aqui, por quê? Porque a gente quer dizer que confiamos em Deus, mas queremos estar lá no controle. Queremos estar lá tomando as decisões, queremos estar lá na frente de Deus como prioridade, como se o nosso próprio cuidado fosse melhor, maior, e de uma cobertura muito mais ampla do que o que Deus pode fazer para as nossas vidas. Mas quando nós confiamos, Deus faz. Deus protege, porque se Ele cuida de plantas, de aves, o que Ele não fará por filhos amados que o entendam como prioridades da sua vida? Eu ainda me recordo também, prestes à pandemia estourar, 2 meses antes eu perdi o meu trabalho, 1 mês depois a Kelly perdeu o seu trabalho. Plena pandemia, sem trabalho, os dois. Nós ficamos 1 ano desempregado, debaixo de direções claras do que era a prioridade de Deus para a nossa vida. Deus não deixou faltar nada, porque esse é o Deus do qual nós servimos. Precisamos ter uma compreensão clara do Deus ao qual estamos elegendo para ser o centro da nossa prioridade no seu reino ou não. A última conclusão aqui nossa da noite é, nós precisamos ser filhos de Deus. Por que nós não nos comportamos como filhos de Deus? Por que queremos o tempo todo assumir o controle das nossas vidas? Por que queremos dizer o tempo todo o que é prioridade? Queremos pautar a agenda daquilo que de fato a nossa vida precisa. Nós somos oniscientes, nós conhecemos tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nós dominamos todas as variáveis do que acontece na nossa vida, nós conhecemos passado, presente e o futuro também para saber o que é preciso e certeiro para o hoje e para o amanhã, não? Nós não sabemos. E por que razão tantas vezes nós queremos ainda desconfiar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Deixamos de ser filhos e passamos a ser como os pagãos, que não têm a Deus como Pai.
E a palavra de Jesus é: sejam filhos, filhinhos, não tenham medo, foi do agrado do Pai dar o reino a vocês, um reino de providência, um reino de cuidado, um reino de amor, de graça e de misericórdia. Ainda no primeiro século da era cristã, a própria região da Judéia passou por grande fome, mas ainda que passando por grandes dificuldades, por tempos difíceis, mesmo a igreja enfrentando situações adversas, Deus levantou as igrejas de outras regiões para suprir a região da Judéia. É disso que Paulo fala também nas suas cartas, porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono das situações do mundo, Ele é dono das portas que existem, e Ele faz criar, Ele faz surgir portas que não existem. E o povo de Deus precisa assumir uma posição, um lugar de serem filhos, não para se assumirem como cabeça e não cauda dessas coisas, mas para viverem a dependência do Eterno sobre as suas vidas. Entender que em Deus há descanso. Entender que se você priorizar o que for do coração do Pai, Ele vai cuidar de tudo para você. Se você parar de atrapalhar o processo de querer intervir no bom plano do Senhor, você vai viver aquilo que de melhor Ele tem para a sua vida. Nas nossas vidas, no nosso tempo corrido, agitado, na nossa época tão moderna, tão alucinada, nós precisamos aprender a sermos filhos, a sermos de fato voltados a termos as prioridades certas diante de Deus e confiar no cuidado de Deus. Confiar que Deus não saiu do seu trono, Ele não deixou de ser o nosso Pai, Ele não deixou de reconhecer o valor que Ele atribui a nós, e a partir da obra do Calvário na cruz e em tudo aquilo que Ele manifesta dia após dia sobre nós, o cuidado dEle está sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apropriar dessa paz no coração, em meio às maiores adversidades, mesmo com as piores notícias no noticiário, mesmo diante das maiores incertezas, precisamos cuidar com prioridade daquilo que é reino de Deus e a justiça de Deus. As outras coisas, sem se consumir por elas, cuidar conforme aquilo que Deus nos permite cuidar, mas confiando que fazemos o que podemos fazer e no que não podemos, nós temos um Pai. E Deus é sobre nós. E Deus, como filho, Ele cria portas, Ele cria soluções, Ele cria aquilo que nós necessitamos. Viva as prioridades certas. Priorize o Senhor na sua vida e seja cuidado por Deus. Se você é filho de Deus, viva como filho, deixe de ser como pagão. Volte-se para viver a prioridade de Deus completa na sua vida em todas as áreas. Não seja omisso naquilo que você tem que fazer e no tudo que você tenha que fazer. Tenha uma atitude de prioridade certa que se alinhe à vontade de Deus, ao reinado de Deus na sua vida, à justiça de Deus e toda essa visão do que ela representa para a sua vida, nas coisas que tenham a ver com a sua vida. E desfrute o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque não há nada melhor do que sentir um cuidado paternal, cuidado de Deus que conhece as nossas necessidades. De Deus que está no futuro quando Ele ainda nem chegou para as nossas vidas. De um Deus que sabe melhor do que nós precisamos, muito além do que aquilo que a gente sequer imagina, pensa ou pode conceber. Não há nada melhor do que a gente se deparar com aquilo que só Deus pode fazer pelas nossas vidas. Abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse instante e tenha em mente de tudo isso que é tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Senhor, Teu Filho, Teu servo, Filho Jesus Cristo nos ensina aqui na palavra sobre vivemos, ó Pai, com prioridade na vida. E as prioridades certas, tudo aquilo que tem a ver com filhos que são filhos do Senhor e que vivem para a Tua glória. Filhos que se dedicam ao reino que é Teu, ao reino no qual o Senhor reina, ao reino no qual o Senhor em tudo, Senhor Deus, nos dirige à Tua vontade. E a Tua justiça, que é suprema, está acima de todos os homens. Ajude-nos a viver nessa consciência. E ajude, Senhor Deus, a gente, priorizando o que é certo, viver como filhos. Vivemos com os filhos, Pai. Ajude a gente a não se consumir pelo amanhã que a gente não pode dominar, que a gente não pode controlar. Ajude a gente a descansar no Teu cuidado de Pai, de um Pai de amor e de um Pai perfeito. Ajude a gente a saber que
Não sabemos quanto ao amanhã, não sabemos quanto às circunstâncias, mas o Senhor cuida de nós. Que o teu colo, que a tua presença, que a consciência do teu cuidado inunde as nossas vidas, cada instância, ó Pai, daquilo que vivemos. E que assim, em tudo a gente priorize ao Senhor. E enquanto priorizamos o Senhor, o teu reino, a tua justiça, a tua vontade, o Senhor cuida de nós em resposta a tudo isso. Enquanto nos voltamos a obedecer perfeitamente ao Senhor, o Senhor cuida de tudo e não nos deixa faltar nada daquilo que precisamos. Porque o que nos faz felizes, o que nos faz perfeitos, completos, com sentido nessa vida, Senhor, é ter o Senhor na nossa vida. Tendo o Senhor na nossa vida e o que precisamos em termos de uma vida essencial e básica, o resto tudo, Pai, tem a ver com aquilo que o Senhor nos permitir alcançar ou não, mas é certo que do que precisamos, nada nos faltará. O Senhor de tudo cuidará e estaremos felizes debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu amor manifesto pelas nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos nessa noite. Pai, que o Teu povo aqui se entregue a uma caminhada de vida com prioridade total no Senhor, no seu reino, na sua justiça. Com uma prioridade do Senhor em todas as áreas de suas vidas e caminhadas. E assim, Pai, sejam filhos cuidados pelo Senhor em todas as demais coisas que precisamos, porque é certo que o Senhor, perfeito que é, excelente, muito acima do que pais humanos, não nos deixará faltar nada daquilo que nossas vidas necessitam. E seremos então abençoados, amados e cuidados pelo Senhor em cada um dos nossos dias de vida. É assim que nós oramos e tudo colocamos diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.